Olá, estudantes do nosso curso de Proeja, do módulo 3, né? Olha eu aqui de novo, professora de artes. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é o tema da nossa sala, né? A nossa sala é a sala de linguagens, como vocês sabem, é uma sala integrada. Então, é uma sala que, para vocês, vai estar abrangendo o conteúdo de língua estrangeira, inglês, o conteúdo de português, tanto a parte de literatura como gramática, e também o nosso conteúdo de artes, né? Então, a sala já tem em si o nome de linguagens. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso conteúdo de hoje também é um conteúdo relacionado à questão da linguagem. Então, a gente fica falando muito, né? No Enem tem a parte de linguagens, o vestibular da UNB tem a parte de linguagens, os vestibulares do Brasil, o PAES ou PAES lá em Minas tem a parte de linguagens, as pessoas dividem o conhecimento, né, entre ciências exatas, linguagens e códigos. O que é isso, né? A gente fala o tempo todo disso, mas a gente não para explicar para você, nosso estudante, o que é isso. Então, hoje nós estamos aqui para trabalhar esse conteúdo, especificamente também para a gente trabalhar o nosso conteúdo puxando, lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para a minha disciplina, que é a disciplina de artes, né? E nós temos a polivalência, o nosso currículo ele é polivalente, o currículo em movimento da Secretaria de Educação é polivalente, né? A LDB traz a questão da polivalência, que é o que, Michele? O que é isso, professora, polivalência? É que o nosso aluno ele tem o direito de não aprender apenas sobre uma arte, mas de ter uma abrangência, de ter um todo, algo mais geral sobre as artes. As linguagens artísticas, elas não são uma só arte, um só tipo de arte. E é sobre tudo isso que eu convido vocês para a gente bater esse papo bem rapidinho, mas muito gostoso, sobre essas questões todas aqui. Vamos lá, então? Olha só, acompanha comigo aqui e depois vocês vão acompanhar mais especificamente nas imagens que a gente vai colocar para vocês. Então, o nosso conteúdo se trata das artes como linguagem. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é: o que é linguagem? A gente fala de linguagem o tempo todo, mas o que é linguagem? Qual é o conceito de linguagem? Professora, eu falo, eu sei que é linguagem. Eu assisto, eu sei que tem uma linguagem. Mas o que é linguagem? Não é verdade? Então, e aí? A gente fala, mas a gente não consegue definir um conceito. Então, o que é linguagem? A primeira coisa que a gente vai definir é isso. Linguagem é tudo aquilo que comunica. Comunicou é linguagem, né? Aí a língua que aquilo ali está, ou a forma que está sendo comunicado, se é escrito, se é falado, se é desenhado, se é audiovisual, a forma é outra história. Mas comunicou é linguagem. Quer ver um exemplo? Vamos pensar numa sala de aula tradicional. Os alunos estão todos sentados e eu, professora, estou aqui na frente do quadro. E aí eu, de repente, estou escrevendo e o aluno lá atrás diz assim: Michele, posso ir ao banheiro? Aí eu falo assim. E aí? O aluno vai? Só se ele estiver doido. Olha eu aqui, né? Eu tenho 1,5 m, mas eu finjo que tenho 1,80 m. Então ele não vai porque ele vai ficar com medo, não é verdade? Por quê? Brincadeiras à parte, pessoal, isso aqui já é um símbolo social que comunica, que significa não. Diferente se ele disser: professora, posso ir ao banheiro? E eu faço isso aqui. Esse símbolo social também comunica. Joia, legal, pode, ok, tudo bem. Diferente de não. Então, nós temos formas de se comunicar que nem sempre vão estar relacionadas à fala e vão comunicar. Um quadro de um artista pode comunicar? Pode e comunica, né? Existe um quadro, a gente vai colocar aí para vocês, O Grito, do Edvard Munch. É um quadro expressionista. Data mais ou menos de 1900 e alguma coisa já, né? Da transição ali das vanguardas artísticas, a gente vai falar sobre movimentos mais para frente, para a modernidade. E aí o expressionismo é uma vanguarda. E o expressionismo é uma vanguarda, é um momento da história que falava sobre as angústias do ser humano. E aí é um quadro que é assim, ó. Todo mundo conhece esse quadro, né? O Grito.
E ele passa o quê? Angústia, medo, depressão. Observa o quadro, fecha os olhos por um segundinho depois que você observar e tenta perceber o que você sente. Isso que você sentiu é o que o quadro comunicou. Então, é linguagem? É linguagem, porque ele também comunicou. Quantas vezes nós nos curamos, nós nos divertimos, nós nos estressamos com uma música? A música nos comunica, então ela também é linguagem. Então é isso que a gente está aqui para definir hoje. Linguagem é tudo que comunica. Comunicou é linguagem, ok? E tudo isso tem um sistema para a gente começar a entender e depois finalizar nossa aula. Qual é o sistema que está envolvido nessa questão da comunicação e da linguagem? Olha aqui. O emissor emite uma mensagem para um receptor, emite uma mensagem para o receptor. Tudo isso por meio de um código e de um canal. Isso aqui é aula de português. Professora Michele, você está invadindo aí o caminho do professor Hélio. Não, não estou não. Por quê? Porque se as artes são linguagem, elas vão utilizar o mesmo sistema. Então, alguém emite alguma coisa para alguém. O código, o que é o código? É aquilo que permite que eu decodifique. E o que é o canal? O canal é um meio. O meio, canal da Marte, canal é o meio que vai permitir com que aquela mensagem chegue ao meu destino. Então, se eu falo uma palavra para você e você está entendendo essas palavras, você está entendendo o conteúdo dessa aula, o código que eu estou usando é a língua portuguesa, porque se eu estivesse falando em russo, você só iria entender se você falasse russo. E o canal ele é escrito, ele é falado, ele é audiovisual, porque eu estou sendo gravado, você está me assistindo, então eu tenho vários canais envolvidos aí. Se conseguir comprovar nesse sistema o que a gente está falando, então eu tenho linguagem, eu estou comunicando. E se porventura o receptor, no caso aí você, não estiver conseguindo receber essa mensagem, a linguagem ela vai acontecer? Pensa. Não. Se eu estivesse falando inglês, ou russo, ou italiano, e você não entende nenhuma dessas línguas, a linguagem ia acontecer? A comunicação ia acontecer? Não. Então não seria uma forma de linguagem. Professor, então o que comprova que as artes são linguagens? Para a gente finalizar, preste atenção. Se eu pego, por exemplo, um artista, um ator. O ator, ele emite uma mensagem, um texto para a plateia. A plateia recebe. Ele utiliza o corpo, ele utiliza a voz, a expressão, os adereços cênicos como meio, como canal. Vai acontecer comunicação? Vai. Então a linguagem vai estar acontecendo? Vai. O artista que pinta, ele utiliza o quadro para expressar sentimentos, para passar um recado. A comunicação está acontecendo? Sim. Um arquiteto, quando ele faz uma obra de arte, né? Você passa na frente do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ou aqui em Brasília nós temos a Catedral, o Museu Nacional, o Teatro Nacional. Quando nós passamos na frente dessas obras, alguma coisa elas nos comunicam. Então, se comunicou, é linguagem. A arquitetura também é uma arte, a literatura também é uma arte, a música também é uma arte, a dança também é uma arte. Então nós precisamos entender que nós temos inúmeras formas de artes. Não é só o teatro, não são só as artes plásticas, né, os quadros e a escultura, não é só a música, não é só o grafite que está dentro das artes plásticas, nós temos também o circo que está dentro das artes cênicas, nós temos as novelas, né, a linguagem televisiva, o audiovisual, o cinema. Todas essas artes são linguagens. Por quê? Porque elas são formas de comunicação. E eu consigo comprovar, encaixando elas no sistema que a gente viu, que a mensagem chega para alguém, através de alguém. Tudo isso por meio de um código e de um canal. Então é dessa forma que eu consigo confirmar o que é comunicação e consigo ratificar, entender por que as artes são linguagens. Então, estudantes, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Peço que vocês leiam com carinho o nosso livro da unidade, para depois estar fazendo os exercícios. E se tiver dúvida, não esquece, a gente está aqui o tempo todo para tirar as dúvidas de vocês nos nossos fóruns. É só ir lá no fórum, clicar lá, aparece no WhatsApp, é bem fácil. Manda mensagem para a gente.
aproveita essa ferramenta. Nós estamos aqui por vocês e para vocês, tá bom? Qualquer hora que chegar a dúvida, a gente vai olhar, vai tirar a sua dúvida e fique à vontade, porque a gente está aqui para vocês. Muito obrigada, até a próxima.